Fala galera, hoje estou trazendo para o canal um assunto que pouca gente conhece, que é um assunto chamado de primorial. O primorial de um número é representado por esse símbolo aqui, que é o jogo da velha, sustenido, hashtag. Na matemática, esse símbolo aqui é chamado de primorial. Esse assunto ele ficou um pouco em alta nos últimos 2 anos devido a uma questão que caiu no vestibular da USP, que é o vestibular da FUVEST. Essa questão que caiu na FUVEST 2023 abordava o assunto de primorial. Ela acabou pegando algumas pessoas de surpresa porque nunca nem tinham ouvido falar nesse termo. Mas ela explicava aqui o que era o primorial e bastava que o aluno soubesse apenas aplicar, né? Mas como muitas pessoas nem conheciam esse tema, eu resolvi fazer um vídeo aqui explicando o que é o primorial, como que a gente faz a conta, mostrar um pouco também das aplicações desse conteúdo, né, do primorial, e vou mostrar também que após esse vestibular da FUVEST, outras bancas começaram a cobrar também esse tema. Isso é muito comum, quando uma banca grande cobra um determinado conteúdo, às vezes outras bancas acabam cobrando também questões semelhantes nos anos seguintes, tá? Então eu vou mostrar como que a gente faz essa questão da FUVEST e mais uma questão de concurso que caiu sobre esse tema. Mas vamos começar explicando o que é o primorial de um número e como que a gente faz as contas relacionadas a esse tema. O primorial de um número, como o próprio nome já sugere, ele é relacionado com os números primos. Olha aqui, ó, primorial, tá? E o que é um número primo? Os números primos, a gente considera aqui os números inteiros e naturais que são divisíveis por ele mesmo e por 1. Só pode ser divisível por ele mesmo e por 1. Por exemplo, 2 é um número primo. Inclusive é o único primo par, tá? Não tem nenhum outro número primo que é par além do 2. Então, o 2 só é divisível por ele mesmo e por 1. O 3 também. O 4, cadê o 4 aqui? O 4 não é um número primo. Por quê? Porque o 4 é divisível por ele mesmo e é divisível por 2 também. Então, ele não pode ser considerado um número primo porque ele é divisível por mais de um número, certo? Além dele mesmo e o próprio 1. O 5 é um número primo, o 6 já não é. O 6 ele é divisível por 2 e por 3, e por aí vai. Então eu fiz aqui essa tabelinha dos números primos, porque ela vai ajudar na explicação do que é o primorial. E o primorial, que eu vou deixar o conceito escrito aqui embaixo, ele representa a multiplicação de todos os números primos que tiver desde ele até 1. Então vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês entenderem na prática como que é a conta do primorial. Por exemplo, 5 primorial aqui. Ó, o 5 não está aqui? Quais são todos os números primos que tem desde ele até 1? Está aqui, ó. Marquei para vocês verem. É o 2, o 3 e o 5. Então eu vou multiplicar todos esses números primos. Vai ser calculado dessa forma aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é igual a 6. E 6 vezes 5 é igual a 30. Então, o primorial de 5, ou seja, o 5 primorial, é igual a 30. Beleza, galera? Quanto que é o 8 primorial? Perceba que o 8 nem é um número primo, mas isso não faz diferença, porque basta eu pegar todos os números primos que tiverem desde ele até 1, né? Então, o 8 estaria aqui, ó, depois do 7. Todos os números primos que tem desde ele até 1 são esses aqui, ó. O 2, o 3, o 5 e o 7. Então, vamos multiplicar todos eles. Vai ficar aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5 eu já fiz a conta. Está bem aqui, ó, a conta, que dá 30. Então, eu vou fazer aqui, ó, o 30 vezes o 7, que é igual a 210. Então, 8 primorial é igual a 210. Bom, acredito que vocês já entenderam como que é feita a conta de um primorial de um número, mas eu vou mostrar aqui para vocês um macetezinho que tem quando
a gente tem a divisão de números primoriais, tá? Se eu tenho 16 primorial sobre 8 primorial, basta eu pegar os primos que tiverem entre esses dois números, tá? Entre o 16 e o 8. Aqui seria somente o 11 e o 13. Eu vou mostrar para vocês o porquê que vocês podem fazer isso. Eu vou fazer a conta deduzindo essa explicação para vocês entenderem o porquê disso, tá? Quanto que é 16 primorial? 16 estaria bem aqui, ó. Então, todos os números primos que tem antes dele são esses aqui, ó. Ficaria aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13. E o 8 primorial, eles são esses aqui. Certo? Então, observa que do 2 ao 7, eu tenho na parte de cima e na parte de baixo. Então, eu consigo cancelar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, sobrando apenas o 11 e o 13, que são os números que tem entre 16 e 8. Então, se você quer fazer de uma forma mais rápida, você pode fazer assim. Se você não lembrar disso, não tem problema, só monta a fórmula que depois você vai acabar cancelando, igual eu acabei fazendo aqui. Então, vai sobrar aqui 11 vezes 13, que é igual a 143. Fiz de cabeça. Se tu não sabe fazer de cabeça, você pode fazer na mão mesmo, né? Mas tem um macetezinho para fazer essas multiplicações, eu já trouxe aqui no canal outras vezes, né? 11 vezes 13 eu posso fazer 10 vezes 13, que é só colocar um zero, fica 130, e depois somar o próprio 13. Aí fica 130 mais 13, né? Fica 143. Mas se tu não tem confiança para fazer isso, daí pode fazer na mão mesmo essa multiplicação. Galera, então a gente aprendeu a calcular o primorial de um número. Vamos ver aqui um pouco das aplicações desse tema e logo em seguida vamos fazer uma questão do vestibular da FUVEST e uma questão que caiu em concurso, tá? Bom, falando um pouco sobre as aplicações, tá? Eu conversei com alguns pesquisadores na área de matemática, fiz pesquisas na internet também, preparando esse tema, e, na verdade, ela possui poucas aplicações comparado aos outros temas que a gente vê no ensino médio, né? Então, acaba que por esse motivo mesmo, ele é um assunto que é menos cobrado no ensino médio. Mas uma grande aplicação que existe é encontrar novos números primos. Eu peguei essa tabela aqui, eu vou deixar as fontes disso na descrição do vídeo daqui do YouTube. Mas aqui, ó, ele pode ser utilizado para encontrar novos números primos. E assim, os números primos eles são extremamente importantes na matemática. Ele é a base de muitos conteúdos, como por exemplo o MMC, o MDC, que é o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Espero que vocês já tenham visto esse conteúdo. Então ele serve para encontrar novos números primos. Por exemplo, aqui, ó, esse número primorial, menos 1 ou mais 1, geralmente você consegue encontrar geralmente não, né? Mas é possível que você consiga encontrar um novo número primo. Esse maior aqui, ó, ele tem 1.418.398 dígitos. É um número primo absurdamente grande, né? Uma outra aplicação, que também é relacionada com números primos, tá? São as criptografias, né? Tanto o primorial quanto os números primos, ela possui uma aplicação muito boa nessa área. Eu cheguei a pesquisar outras aplicações, mas se você jogar no ChatGPT, em qualquer inteligência artificial, vocês vão ver que eles vão dar várias aplicações. Mas eu conversando com algumas pessoas que trabalham com isso, a gente não teve muita confiança de citar aqui no vídeo, né? Então, para não passar uma informação errada para vocês, eu vou mostrar só essas duas aplicações, que são as aplicações que a gente tem certeza que elas podem ser feitas. Beleza? Vai estar na descrição do vídeo algumas das referências que foram utilizadas, além das pesquisas que eu fiz de forma verbal mesmo. Só uma curiosidade extra antes de passar para a questão. Eu conversei com vários alunos também e, incrivelmente, esse assunto, na maioria das escolas, também não é passado, tá? É só uma curiosidade mesmo. Eu, quando fiz meu ensino médio, eu também não vi esse assunto. É muito comum. Então, se você está vendo pela primeira vez, fica bem tranquilo quanto a isso. Bom, vamos para a questão da FUVEST, que caiu no vestibular, e logo em seguida para a questão de concurso.
Bom, essa aqui foi a questão que caiu no vestibular da FUVEST. Falava o seguinte, ó, vamos fazer ela. Dado um número natural n maior ou igual a 2, o primorial de n, denotado por n primorial, que é o símbolo aqui, ó, é o produto de todos os números primos menores que ou iguais a n. Por exemplo, 6 primorial é 2 vezes 3 vezes 5, todos os números primos que tem antes do 6. A gente já viu essa explicação, né? Vocês já devem saber sobre isso. 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 30. E ele pergunta o seguinte aqui, ó. O menor número da forma n primorial que é maior que 2000 é... Então ele quer uma conta dessa que passe de 2000, mas ele quer o primeiro resultado que passa de 2000. Como que a gente vai fazer essa questão? Vamos anotar aqui os números primos, porque isso vai ajudar na resolução da questão. Ele já explicou aqui, ó, do 2 ao 5, que é igual a 30. Então, para chegar até o 2000, a melhor forma de fazer essa questão, a forma mais rápida, inclusive, é ir testando os próximos números primos. Qual que é o próximo número primo? Não é o 7? É o 7 aqui, ó. Então, vou multiplicar pelo 7 para encontrar o resultado de 7 primorial. Se isso aqui tudo já é igual a 30, então basta multiplicar 30 por 7. 30 vezes 7 é igual a 210. Então, 7 primorial é igual a 210. Passou de 2000? Não, não passou. Então, vamos testar o 11 agora. Vamos acrescentar o 11 aqui. Se até aqui vale 210, vamos fazer 210 vezes 11, que dá igual a 2.310. Fiz de cabeça também, igual no macete que expliquei agora há pouco, né? Mas se você não sabe fazer nesse macete, faz na mão. Já falei isso também. 210 vezes 11 vai dar 2.310. Então, galera, observa que 2.310 passou de 2.000. E é a primeira conta que passa de 2000. A partir do 11 primorial, a gente vai ter 2.310. Beleza? Então, a resposta aqui, ó, é C, 2.310. Vamos agora ver a questão que caiu em concurso. Como eu falei já para vocês, depois que a FUVEST cobrou esse conteúdo, outras bancas começaram a cobrar também. Então, acho que é um pouco interessante vocês conhecerem como que essas questões vêm sendo cobradas, tá? Essa aqui caiu em 2024, esse ano que estou gravando o vídeo, e aqui ele explica o que é o primorial de um número. Mas isso a gente já sabe, né? Vamos só ver a afirmação aqui. Essa aqui é uma banca que às vezes cobra questão de verdadeiro ou falso, né? Assim como a Sebrasp, que são aquelas bancas que se você marcar no gabarito e errar, você anula uma certa, né? Então tem que tomar muito cuidado. Fala assim, ó, com base nessas informações, julgue o item. O primorial de 5 é igual a 30. Vamos só ver se é verdade. Quais são os números primos do 5 a 1? Nós temos o 2, o 3 e o 5. 2 vezes 3 é igual a 6 e 6 vezes 5 é igual a 30. Então a afirmação é verdadeira. A resposta aqui é a letra A, certo. Beleza? Então, como vocês podem observar, essas questões são até tranquilas de serem feitas, né? Mais uma aplicação do conteúdo. Galera, se tu chegou até aqui, eu peço que vocês deixem um comentário no vídeo, porque tem pelo menos uns 10% do pessoal que assiste os vídeos chegam até o final, mas quase ninguém acaba comentando. Isso é importante para eu saber se vocês estão entendendo o conteúdo, para eu conseguir melhorar um pouco também as próximas aulas. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Eu espero de coração que vocês tenham entendido o vídeo. E é isso. Valeu e até a próxima.